Germa Holano com mais um vídeo e hoje vamos falar de uma aulinha que eu gosto muito, que é definir as organizações que aprende, definir o hotel que aprende, ou definir o seu negócio, o seu hotel, a sua pousada como um negócio que aprende. E para isso nós trouxemos um livro, né, que é o livro da Quinta Disciplina, que é esse aqui, né, do Peter Senge, e um livro que traz os exercícios de como você pode fazer uma organização que aprende, como você fazer um negócio de hospitalidade que aprende, né? Hoje em dia, cada vez mais precisamos que os negócios evoluam e aprendam de forma rápida e efetiva com todas as mudanças que temos de mercado e com todas as mudanças evolutivas e de tecnologia. Então, cada vez mais precisamos que as organizações já aprendam. Então, imagine que você tem um negócio que está trabalhando numa organização que aprende e que você gostaria de ter e de construir uma organização excelente, uma organização de muita qualidade, uma organização onde todas as pessoas tenham a capacidade de evoluir constantemente. Isso seria incrível, né? Então, para isso, você tem que construir um ecossistema de aprendizado. Inclusive, aqui no Almichi, nós temos esse ecossistema de aprendizado e um dos ecossistemas de aprendizado é esse estúdio de podcast, onde nós gravamos vídeos e aulas para poder reproduzir isso e poder escalar esse aprendizado dentro do nosso negócio e para outros negócios que prestamos consultoria também. E esse exercício, particularmente, que é um exercício que eu gosto muito, que é o exercício que eu acho que está na página aqui, ó, número 51, é definindo a sua organização que aprende. Eu trouxe para o português e eu vou passar para você e eu vou passar aqui embaixo também, dentro do vídeo, os comentários, para que você possa pegar o texto e fazer as perguntas e as respostas desse exercício para a sua organização que aprende. A primeira parte é uma parte de perguntas, onde a gente abre um leque de perguntas, não somente para nós, sino para todas as pessoas da organização. É muito importante a gente fazer esse exercício com nossa querida tribo, com nosso time. Então, primeiras perguntas que a gente tem que ter para ter clareza dentro do futuro da organização que aprende. Primeira pergunta é: quais políticas nessa nova organização ajudam a prosperar para ter sucesso? Por exemplo, se você tem uma política de uma liderança vertical, isso não vai gerar uma organização que aprende. Agora, se você tem uma política de liderança horizontal, aí sim você vai ter uma organização que aprende. A segunda pergunta é: quais comportamentos você tem que ter na organização para ajudar a prosperar e ter sucesso? Quais comportamentos? Vai anotando aí quais comportamentos. Esse aqui é um guia de perguntas para depois gerar essa resposta com seu time também. E terceiro, quais eventos você tem que ter para gerar uma organização que aprende? Por exemplo, se você tem, por exemplo, como nós temos o Power Monday, o Powerhouse, as aulas de inteligência artificial, as juntadas dos times, as oficinas de treinamento, tudo isso são eventos, né, e comportamentos que temos para ter organizações que aprendem. É importante entender como as pessoas devem se comportar na organização. E aqui temos que abrir o debate e esclarecer e escrever como as pessoas devem se comportar na organização. Terceira pergunta: como elas interagem com o mundo externo dentro da organização? Você se deixa levar pelo mundo externo? Você se deixa, nós chamamos de micromundo, né? Você se deixa influenciar pelo mundo externo, pelas notícias, pelas coisas que acontecem no mundo, ou você é mais fechado para criar o seu próprio micromundo? Dentro do exercício, né, você tem que escrever essas respostas e a gente vai ir vendo como nós podemos ir aprimorando essas respostas. A segunda parte do exercício é aprimorando a definição. É ter clareza na definição que você quer ter para a sua organização que aprende. Ah, Germa, mas é muito difícil. Na minha cidade é muito difícil. Os times, formar time é muito difícil. Os recursos são muito difíceis. As pessoas são muito difíceis. Agora eu faço uma pergunta para você. O que você faz para que esse tipo de dificuldade se transforme em uma competência, uma virtude para seu negócio? Nós aqui no Rio também temos essa diferenciação, mas nós fazemos questão de que o nosso time é a nossa prioridade e que nós devemos fazer com que o nosso time
time e temos a responsabilidade absoluta de que nosso time aprenda. Talvez você queira saber como outras pessoas imaginam a organização que aprende. Então, pegue quaisquer definições da lista que você respondeu antes e adicione-as. E uma organização que aprende sempre fale do presente. As pessoas sentem que estão fazendo algo que importa. Para elas é o mundo em geral, ou seja, para elas você está criando um micromundo. A segunda definição é cada indivíduo dentro da organização está de algum modo se expandindo, crescendo ou se aprimorando e aprimorando a sua capacidade de criar. A terceira definição que a gente trouxe aqui é: as pessoas são mais inteligentes juntas que separadas. Se você quer algo realmente criativo feito, pede a uma equipe que o faça, em vez de se mandar a pessoa a fazer sozinha. Tem um ditado que diz: se você quer ir rápido, você vai sozinho; se você quer ir longe, você vai com seu time, você vai junto. E é uma coisa que eu nunca paro de repetir, que é: se você quer ir longe, você deve ir em time. A terceira apreciação que a gente colocou aqui é: a organização torna-se cada vez mais consciente da sua base de conhecimento, especialmente do conhecimento tácito e não articulado existente no coração, na mente e na experiência dos colaboradores. Ou seja, a organização, cada vez que vai aprendendo mais, se torna mais consciente da sua base de conhecimento. Não sei se vocês sabem, mas na antiga Grécia, o bem mais importante que tinha era o conhecimento. Era mais valioso o conhecimento que o ouro, que a prata, que a seda. Todo o conhecimento era mais valioso que todas essas commodities. Nós valorizamos muito o conhecimento, nosso micromundo está feito de conhecimento. Outro ponto importante: as visões sobre o rumo da empresa emergem de todos os níveis. A responsabilidade da alta gestão e gerir processos pelo quais as novas visões emergentes se tornam visões compartilhadas. Visão compartilhada é o terceiro ponto da quinta disciplina do pensamento sistêmico, mas diz que realmente as empresas emergem em todos os níveis, mas a responsabilidade pela geração de conhecimento é parte do top level, dos níveis de cima da organização. Os colaboradores são motivados a aprender o que está acontecendo em todos os níveis da organização para compreender as suas influências e sobre as influências dos outros. Esse é outro ponto. Outro ponto importante é: as pessoas se sentem à vontade para investigar as ideias de outras pessoas ou as próprias, suposições e vieses. Há pouco ou nenhum assunto sagrado ou intocável, né? Essa pergunta ou essa afirmação fala muito da curiosidade que nós temos e que, bom, a gente fala muito com vocês, né? Que não tem um assunto que seja definido completamente. Sempre tem alguma coisa mais para entender sobre esse assunto, né? Outro ponto importante que a gente tomou como base é: as pessoas se tratam como colegas. Há respeito, que vem do Cheers, né? A R de respeito do Cheers, e a confiança mútua na forma como nos comunicamos e trabalhamos juntos, independente das nossas posições. É muito importante a conexão entre os departamentos e conexão entre as posições. Outro ponto: as pessoas se sentem livres para testar, correr risco e avaliar abertamente os resultados. Ninguém é punido por cometer erros. Esse também é um ponto que a gente trabalha muito e que realmente faz toda a diferença dentro dos nossos departamentos. Nós temos aproximadamente 20% de testes em geral dentro do Elmiche, onde nós fazemos testes, não temos medo de errar, não temos medo de aprender rápido e de pivotar rápido. E por último, dentro do exercício diz: no conjunto, entre uma lista em cima, você pode terminar com um grande número de características, mas certifique-se de que você tenha clareza pelo menos das 5 mais importantes. O passo número 3 é: considere uma a uma as características escolhidas no passo 2, que acabei de falar, e vai estar no texto em cima. E se a sua organização tivesse novas características, que tipo de coisas aconteceriam como resultado? O que isso traria para a organização? O que isso traria para você pessoalmente? São perguntas que a gente tem que fazer. E como último, com base no que aconteceu no passo 2 e 3, escolha as 5 características mais atraentes para você e para a sua organização. Não se preocupe com as que parecem mais fáceis, plausíveis de alcançar, e tente incluir pelo menos um ou dois elementos que provoquem em você o pensamento: isso parece certo, mas nunca conseguiríamos fazer isso aqui. Porque 5, um número grande, suficiente para você permitir uma imagem diversa, mas pequeno bastante como para que você consiga atribuir as características na sua mente. Revise cada redação em cada elemento e reescreva se for necessário, garantindo que a formulação expresse a imagem com que você vê, ou seja, expresse sua visão dentro
dentro da organização que aprende. Passo número 5 do exercício. Agora pense no que precisa ser feito para alcançar cada um desses componentes da visão. Lembra do passo número 2, dos componentes? Que barreiras ou obstáculos teriam que ser superados? Por exemplo, se você escreveu, as pessoas se tratam como colegas, talvez perceba que na sua organização o sistema de promoções precisa ser redesenhado. Quais habilidades e novas concepções seriam necessárias para realizar isso? Pode parecer difícil superar esses obstáculos? Claro que sim, mas mesmo assim, escreva uma lista preliminar de ideias. O que está a caminho dentro dessas ideias? E como último, passo 6, saberei que estamos progredindo sim. Aí você vai avaliando dentro das 5 características que você escreveu, vai colocando elas num documento e vai avaliando a progressão dessas características. Considere cada um dos 5 objetivos principais e cada obstáculo que você descreveu e dê um ou mais indicadores para esses obstáculos ou desafios. Eu gosto de colocar percentuais de atingimento, tá? Um indicador e um sinal, um sistema que, se ocorresse, mostraria algum progresso que foi alcançado. Esse exercício, por último, quando realizado por membros de uma equipe, pode levar a ter uma discussão rica e habilidosa, que é o que vai acontecer na segunda-feira. É integrar-se a um exercício projetando uma organização que aprende ou um micromundo, como a gente diz. Ainda as primeiras etapas de um esforço de visão co-criada para a nossa empresa. O exercício, o que queremos criar, contém perguntas que podem ajudar nesse processo. Então, fechando, as organizações que aprendem, são 6 passos, tá? Temos que, primeiro, definir, segundo, fazer as perguntas primeiro, segundo, aprimorar a definição, terceiro, o que isso me traria, tanto um benefício pessoal como um benefício profissional, quarto, escolher e redefinir as 5 principais, e quinto, o que está em nosso caminho. 6, lembre que o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Se você está progredindo, você vai saber que você está atingindo um certo potencial de desenvolvimento com os 5 principais elementos desse exercício. Organizações que aprendem, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, aquele likezinho no YouTube, aquele like no Instagram também. Tem uma setinha onde você pode compartilhar esse exercício também para gerar mais organizações que aprendem. O texto está aqui embaixo no link também. Espero ver vocês no próximo vídeo. German Olano, 1% todos os dias, e até a próxima. Obrigado.